A Deus tem nos concedido nessa manhã de estarmos aqui, nesse início de lição, início de trimestre. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Glória a Deus pelo número que já se encontra aqui presente. Tá? Nós vamos estar agradecendo ao Senhor nesse momento por estarmos aqui. E por tudo que ocorrerá nesse lugar, por todas as palavras que serão ditas, por todas as ações que ocorrerão nessa manhã nesse lugar. Tá? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos, Senhor, nessa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para mais uma vez aprendermos, Senhor, da tua palavra. Ó Pai querido, queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito fique presente, Senhor, esteja presente, agindo, Senhor, nas nossas vidas, e que ele encontre, Senhor, em nossos corações abertos, nossas mentes abertas, Senhor, nesse novo trimestre, Senhor, que nós estaremos iniciando, ó Deus. Toma o professor nas tuas mãos, toma tudo aquilo, Senhor, que ele tem preparado, Senhor, para passar, para transmitir acerca de ti para a tua igreja. Ó Pai querido, faça-nos, ó Deus, servos crescentes, Senhor, em graça e em conhecimento, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã e te pedimos que tu fique à vontade, ó Deus, nas nossas vidas e nesse dia, Senhor, nessa manhã, haja, Senhor, com poder, com graça sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Eu gostaria de pedir aos obreiros, nós estaremos louvando a Deus nesse momento, estarem sendo distribuídos envelopes de dízimo e de oferta. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, faça-o com voluntariedade, né? Porque nesse momento nós adoramos ao Senhor para que toda essa estrutura, para que mais igrejas continuem sendo abertas, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da nossa semeadura. Amém?
Graças a Deus. Levante seu envelope amanhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela oportunidade de semearmos, Senhor, na tua casa. Queremos te pedir, Senhor, que colhamos, ó Deus, sobre essa semente, ó Pai querido, porque sabemos, Senhor, em que terra temos plantado, Senhor. Que haja qualidade, Senhor, na nossa semente, para que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, termos, Senhor, os nossos lagares, termos, Senhor, os nossos celeiros sendo transportados, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Deus, pelo teu amor. Faça-nos, ó Deus, colher abundantemente, Senhor, para que prossigamos, ó Deus, em expandir o teu reino com aquilo que tu tem colocado, Senhor, em nossas mãos. Nós te louvamos pela fidelidade, pela liberalidade do teu povo, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nosso professor, Paulo Marcelo, estará ministrando a nossa aula nesta manhã. Amém? Os jovens, as crianças, os adolescentes já podem se dirigir para as suas classes. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, amados. Estaremos iniciando mais um trimestre abençoadíssimo. As classes estão se movimentando. Quero aproveitar enquanto as classes se movimentam, convidar você que está aí mais atrás, se aproximar, estar aqui mais próximo. Vamos lá juntar as brasas. Glória a Deus. A nossa lição de hoje é a lição número 2. Saul, aquele que foi pedido. Mas, como neste domingo passado foi Santa Ceia, estaremos pensando um conceito da lição anterior, né? Que fala do Estado teocrático de Israel. Você que deseja adquirir a revista, nós já temos revista lá atrás, pode ficar à vontade para pegar, comprar a sua revista para poder estar acompanhando devidamente a lição, hein? Você que tem a revista aí, nossa leitura, texto bíblico básico, encontra-se em 1 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 3, e os versículos 15 a 17. Nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Os irmãos que estão acompanhando com a Bíblia, encontraram aí 1 Samuel capítulo 9? Diga amém. Todos têm revista? Amém. Acompanhe então, diz assim a palavra do Senhor. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo. E entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pais de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas,
te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. Louvado seja Deus. Como disse, convido aí os amados a voltar um pouquinho a revista. Passa aí o primeiro slide. Louvado seja Deus. Está aparecendo aí? Teocracia. Nossa lição anterior fala sobre a teocracia no reino do Antigo Testamento. Teoricamente, como está aí no slide, a teocracia seria um estado sob o qual Deus governa diretamente, sem a mediação do homem ou de representantes. Ou seja, a teocracia é o governo literal de Deus na terra. Se você analisar bem, você, bom leitor de Bíblia, você sabe que nós temos esse exemplo não, a concretização deste conceito em Apocalipse, falando do governo do Senhor, o governo perfeito de Jesus na terra. Mas até lá, nós vemos aqui que há um longo caminho, ainda estamos por chegar lá. Então, o governo teocrático é um governo em que nós temos a perfeição da ação de um governante que não falha. Nós hoje, na nossa atualidade, temos governantes que falham, governantes que prometem, mas não cumprem. Mas você deve estar regido pelo governante dos governantes, o Senhor. Você hoje é convidado, através destas lições, a viver a teocracia na sua vida. Como assim? Eu vou fazer como alguns estados? Quais estados? Próximo slide. Eu trouxe aqui alguns exemplos de estados teocráticos, entre aspas, da nossa atualidade. Temos dois tipos: os que são baseados na Sharia, ou Sharia com SH, conjunto de leis baseadas no Alcorão, que são Afeganistão, Irã, Mauritânia, Arábia Saudita, Sudão e Iêmen. Só nação bênção para se viver. Correto? Mas são teocracias. Eles dizem que são governados pelo Deus da lá, vamos dizer assim, segundo a visão humana. Este é o detalhe da teocracia que nós vemos hoje e a teocracia real. A teocracia que o Senhor quer trazer para nós. Eles dizem que tem uma visão do Senhor, e essa visão os leva a esses conjuntos de leis. Por exemplo, se alguém roubar, a mão usada para roubar é cortada. Roubou novamente, corta a outra. É a legislação deles. Próximo slide. Agora, o segundo tipo são as nações em que são ordenadas pela Bíblia. Baseados na Bíblia. Dois exemplos: Vaticano e Andorra. Você pensou que só teria o Vaticano? Não, tem uma outra nação que fala, que vive baseada na Bíblia. Mas mesmo assim, você vê, pela forma de governo, que a influência humana permeia essa dita teocracia. Não é uma teocracia perfeita, como no caso da qual nós estamos por desfrutar, que é a teocracia, ou seja, o governo perfeito com o Senhor. Louvado seja Deus. Na sua revista, tem aí, aqui na minha página, é a página 8. Mas eu acho que na página de vocês, dá uma olhadinha aí, por favor. Eu não coloquei no slide, para a gente poder acompanhar na revista. Governo teocrático do Senhor na terra, enquanto na terra, esta terra permeada por pecado, ele é feito por autoridade delegada. E coloca representantes para estar expressando a sua vontade na terra. E como todo governante,
ele tem deveres. Ele tem os seus direitos, que nós vamos falar mais à frente, na lição 2. Aqui a gente está fazendo só um resuminho da 1. Então, o tópico 1.3, os deveres dos reis de Israel para com o povo escolhido. Veja só, Deus, em sua onisciência, ele prevê, porque ele já tinha este plano de instaurar a teocracia, ainda que na Bíblia nós não tenhamos esse termo teocracia, mas as nuances estão bem presentes, principalmente nas legislações trazidas a Deus para Moisés. E Moisés deixa registrado aí, em Deuteronômio, capítulo 17, 16 a 20, os deveres dos reis. Olha o quadro aí, está na sua revista. Os deveres deles: não multiplicar cavalos, ou seja, não confiar no seu poderio bélico ou na força do seu exército. Ele não deveria confiar no seu exército. Em quem ele deveria confiar? Em quem? A nossa confiança, o nosso escudo, o baluarte, é o Senhor. Mas, próximo dever: não se submeter à servidão ou escravidão humana. Ou seja, não retornar ao Egito. O que acontecia quando o povo estava caminhando no deserto? Eles murmuravam. E o que eles diziam? No Egito tínhamos cebolas, no Egito tínhamos carne, nós tínhamos tudo no Egito. Ou seja, um desejo de voltar atrás. Paulo fala que aquele que se alista no reino, ele não pode tornar atrás. Ele não pode se embaraçar pelas coisas do mundo. Ou seja, o rei ele não poderia achar que a grama do vizinho era mais verde que a dele. Não poderia voltar atrás. O próximo dever do rei: não multiplicar mulheres. Qual o primeiro rei que vem à sua mente quando se fala disso? Quem? Mas aqui, Deuteronômio 17:17a. Não deve multiplicar as mulheres. Não se dominar pelo prazer. E aí, você vê Salomão tendo aquela problemática toda. Não posso falar muito, porque senão eu entro na lição do próximo professor que virá. Próximo dever do rei: não multiplicar ouro e prata. Ou seja, não confiar nas riquezas. Jesus, em um dado momento, vira para os seus discípulos, após a atitude de recepção do mancebo rico, e diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Os ricos entrarão no céu? Só para tirar a dúvida aqui? Sim. Porque alguém pode chegar e... Um tempo se alimentou essa ideia. A pessoa era rica, a pessoa já... Não, peraí. Ademar tem muitas posses. Não, Ademar eu tenho que manter distância, porque ele pode me desviar do caminho. Próximo dever: o problema da riqueza não está na riqueza, mas está no amor a ela, como disse Paulo. Amém? Manter uma cópia do livro da lei, ou seja, preservar a meditação e observância pessoal. E aí, isso recai em cada um de nós, a nossa responsabilidade de ter o nosso devocional. Não é somente uma leitura corrida. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Já fiz meu devocional de hoje. Não. É preciso você meditar naquilo que está sendo lido. É preciso você compreender o que está no versículo lido. Se possível, um contexto anterior, o contexto posterior, para você ter a totalidade do que a palavra está te dizendo. Muitas das vezes nós olhamos para aquele texto e tiramos um entendimento. A gente vai ver um texto aqui que traz um pouco desse entendimento, de um entendimento que a gente pensa até que pode ter acontecido, mas não é assim. Ok? E ler a Torá, a lei, todos os dias de sua vida. Aprender a amar diligentemente ao Senhor, depender dele e afastar-se da arrogância. Olha só,
Quando você vê isso, o que acontece? Você percebe, não sei se lendo isso aí, caso você já deve ter entendido, que o Senhor, ele deixa toda uma legislação para o governante e até mesmo depois de já deixar toda uma legislação para os governados. Porque um reino, uma nação, ela precisa de pelo menos três coisas. Uma terra, eles estavam a caminho da onde? Da terra prometida, qual o nome? Canaã. Eles precisavam de uma terra. Segundo, eles precisavam de povo. Como pode-se ter uma nação se você não tem povo? Eu posso dizer que eu já tenho uma nação. Para quem me conhece, eu sou especialista em, como diz o pessoal do trabalho, eu sou especialista em crescimento demográfico. Vamos lá. E terceiro, o mais importante, uma Constituição. Você tem uma Constituição. E lá ela te dá direitos e deveres para que o país possa andar em ordem, para que a nação não venha a se perder, para que a nação siga em progresso. O que está escrito na sua bandeira? Na bandeira do país? Ordem e progresso. Então é necessário crescer, progredir. E aí você vê na legislação do governante escrito o quê? Que ele não pode voltar para o Egito. Ele não pode regredir. Por isso que é até interessante me recordar agora que tem um corinho aí, o pessoal do manto aí conhece, que diz que a ordem é para... Quando a gente marcha, a gente não vai para trás. A gente vai para frente. Deus deixou tudo preparado para que a nação de Israel, ela siga para frente, ela progrida. O Senhor tem progresso para a sua vida. O Senhor quer te dar prosperidade plena. Não é só o que algum ou outro pensa, prosperidade numa área e numa outra. É plena. É um progresso contínuo e pleno. Amém? Pois bem. E aí nós temos a situação, próximo slide, por favor, do povo de Israel no período dos juízes. Aqui eu trouxe 3 motivos para o pedido da monarquia. Existem vários outros, tá? Mas eu coloquei aí como mais importante. Como importante, esses 3 aí. Vamos ressaltar aí. A tomada da Arca da Aliança pelos filisteus. E eu estava aqui conversando com o obreiro. Tem algo interessantíssimo nesse ponto aí. Por quê? Deus, ele respeita, de certa forma, legislação. Ele respeita a ordem posta. Paulo até fala que nós devemos servir aos homens como se servíssemos a Deus. E aí, Hófni e Finéias vão, perdem, morrem, e a arca é tomada. E olha que interessante. A legislação sacrificial dos filisteus ordena que um elemento sacro seja conduzido num carro novo, com os bois nunca montados, para o seu tempo. Aconteceu alguma coisa com os filisteus nesse percurso? Não. Olha só, aconteceu depois, porque a arca não é um elemento deles, ele é um elemento do povo de Israel. E na volta da arca, Davi pega e coloca a arca na mesma condução que os filisteus. Você que conhece o Pentateuco, você sabe que a arca não deveria ser carregada daquela forma. E aí Deus dá um aviso. O carro atola. E Uzá morre. Tome nota disso. Próximo. Desculpe, não é o próximo slide, não. É o próximo motivo.
decadência moral dos juízes, sucessores de Samuel, neste caso especificamente Joel e Abias, seus filhos. 1 Samuel 8:3. Podemos ressaltar ainda aí que a nação, eu digo, Israel, não era, de certa forma, uma nação ainda. Era uma unidade de tribos, porque eles viviam num regime tribal. E para piorar, em Juízes 19, nós temos aquela terrível guerra civil desencadeada por o estupro de uma concubina de Gibeá. Aquilo ali foi a gota d'água. E aí você tem, fechando aí, essa questão dos filhos de Samuel também, o povo acaba pedindo um rei. Era o momento? Era o momento, igreja? De um rei nesse instante? Quem olha assim com os olhares de gestão, planejamento, de repente, vai falar, poxa, não tem jeito, tem que ter um rei. Mas nós vemos aqui, através dessa lição, que Deus tinha um plano melhor. Certo? Próximo slide. E aí você pode passar aí na revista para a lição 2. Tópico 1. 1.1. Conselho divino. Aí uma expressão no primeiro ponto aí, latina. Em latim, vox populi, vox dei. E aí eu pergunto para vocês, aliás, na verdade é uma pergunta, está ali marcado. A voz do povo é a voz de Deus? Não. E aí está denotado nesta frase o contraste entre as outras formas de governo e a teocracia. A teocracia, a voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Você vê isso nas alianças feitas no Moriá. Entendeu? Então, o povo pede um rei, mas Deus tinha um plano, já tinha um plano. O momento é que não era, parecia propício. Mas, enfim, Deus, em sua onisciência, Ele provê. Vejamos aí na revista. 1 Samuel 8:4, lemos que os anciãos de Israel vieram a Ramá a fim de pedir um rei a Samuel. Como não viu o pedido daqueles homens com os olhos, Samuel orou ao Senhor e lhe respondeu: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Ou seja, Deus ouve o pedido do povo. E aí Samuel, você vê aí na continuidade, eu até separei aqui no livro texto. Samuel, vendo que isso não era bom, não era o momento, Samuel estava ligado nisso. Ele vem e traz os motivos, as ações que os reis tomariam com o povo. Como o rei ia tratar o povo? Está aí em 1 Samuel 8, do 11 ao 17. Vou ler aqui, só para a gente remir o tempo. Versículo 11. O rei tomará os filhos de vocês. Versículo 13. O rei tomará as filhas de vocês. Versículo 14. O rei tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais. Versículo 15. O rei tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas. Versículo 16. O rei tomará de vocês os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E o versículo 17. O rei tomará de vocês 1/10 dos rebanhos. Aí você pensando assim, puxa, ele vai tomar, isso aqui não está muito positivo não. Por quê? Os filhos seriam tomados para a guerra, um alistamento compulsório, obrigatório.
as filhas para perfumistas e todo o trabalho no templo, no palácio, né? Iam ser serviçais, e tudo isso 0,800. Imagina, uma pessoa te chama hoje para trabalhar, ser feliz da vida, pá, assina a carteira, mas aí quando tu vai ver lá, salário, 0. Ah, mas você aceitou. Ué. O rei tomará de vocês o melhor das plantações da vida de olivais. Ou seja, as pessoas trabalhariam compulsoriamente para produzir alimento para o palácio, para o rei. Vamos colocar assim, palácio ainda não era muito bem, não é bem o termo. Mas sim, a casa real. Fora as demais que aqui são colocadas. Mas o que acontece? O nosso comentarista, o Bacon, ele coloca assim, que num momento de ansiedade, incerteza, insegurança, muitas das vezes, que foi aqui o caso de Israel, as pessoas sacrificam, né? Colocam a perder algumas coisas que podem ser muito importantes, né? Esse trabalho 0800, né? Imagina. E em prol de uma outra coisa que ele considera mais importante. Ou seja, enquanto Samuel estava lá dizendo o que iria acontecer, muitos estavam mais preocupados com os filisteus que estavam oprimindo, com a segurança bélica. Então, para eles, quando Samuel falava, eles estavam lá ouvindo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Não, tá bom. Nós queremos o rei assim mesmo. Mesmo, como está aí na revista, o comentarista no final do ponto 1.1, com todos esses pontos, Israel aceita ser governado por um rei, assim como as nações vizinhas. Note bem isso. Assim como as nações vizinhas. Porque, como eu falei no início, o governo perfeito é diferente de todas as nações. Deus é um Deus justo, é um Deus de graça, é um Deus que é justo. Amém? Tópico 2. Saul é escolhido. Próximo slide, por favor. Tem uns pontos aí que nessa passagem, que aí pode até gerar uma dúvida, né? Porque nós vemos que houve uma escolha, mas houve também, como está aí, uma designação profética aí por aclamação popular. Ou seja, Deus confirma quem ele enviou, Saul, e depois o povo faz processo seletivo, né? Ele faz uma eleição pelas tribos e a sorte cai em Saul. Por isso que até quando eu falo, a gente conversa, falo sobre essa questão de sorte no trabalho, eu chego e digo, Deus é a minha sorte. Porque as sortes caíram em Jonas, lá a caminho de Jope. E as sortes caíram aqui em Saul. Hein? Samuel, alguém para ler 1 Samuel 9, 21? Aí é o ponto de dúvida a respeito de sua unção. Benjamim era uma das tribos, como está no texto aí, das menores. E aí, Saul, ele fica temeroso, porque existiam outras tribos mais numerosas, né? Maiores, numerosas. Aí ele está falando nessa questão. Maiores, numerosos, ventosos. Mas Deus, ele não trabalha como o homem trabalha. Deus trabalha segundo os seus princípios e decretos.
Você hoje pode estar se olhando aí para alguma coisa que se propôs diante de ti como pequeno, como menor, como desprezado, como aquele que não tem condição. Mas o Senhor, Ele te chamou, Ele vai cuidar de ti. Ele vai te dar a sucessão dos fatos para que tudo venha contribuir para o seu bem. Tanto que nós vemos, obrigado, que as sortes caíram em Saul. Para ele não ter dúvida de que foi Deus que o chamou. Você se olha pequeno, saiba que Deus, Ele está de olho em você, mesmo que você se ache pequeno. Deus quer te usar indiferente do que você realmente pensa, porque Ele não olha o que você vê, Ele olha o que Ele sabe que você é. Bem? Próximo slide. Agora nós vamos falar daquela parte que muitas vezes a gente faz aquela cara feia, né? Mas é educativo para nós. Erros de Saul. Ou escolhas equivocadas, como está aí no tópico 2.1. Primeiro, ele sacrificou no lugar do sacerdote. 1 Samuel 13, 8 a 11. A guerra estava apertando, os filisteus se acampando. O povo já foi se encontrar com Saul já meio com medo, porque eu não citei aqui quando eu falei de juízes, mas Israel é um povo, desde que veio do Egito, povo agrícola. É um povo que não tem um exército. Tanto que nesse momento aqui, se não me falha a memória pelo que eu li, somente Saul e Jonatas tinham espada. Os restantes eram materiais agrícolas, tipo foice, coisas assim. Tá? Então o povo já foi com medo, porque todo material que era amolado lá na Filístia. E aí eles estão em guerra com justamente o povo que amola seus materiais. Agora, por isso que lá na legislação do governante, tá para ele confiar não no poder bélico, confiar no Senhor. Mas Saul, ele vê o povo temeroso, ele vê alguns já se afastando. Passou os 7 dias propostos por Samuel para o sacrifício, porque toda ação de guerra santa tinha um sacrifício de comunhão antes do início da guerra, do avanço para a guerra. E aí ele olha e fala: olha, Samuel não apareceu, o povo está indo embora, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele vai lá, põe a mão, pede para trazer o sacrifício e ele mesmo oferece. Qual era a mesma função de Saul? Saul era o quê? Rei. Saul não era sacerdote nem profeta. E aí, assim que ele termina de oferecer o sacrifício, chega Samuel. O que você fez aí? Deus estava querendo. Deus, até. Vamos voltar aí na revista. Que é um ponto até que foi citado lá na Penha. Aí no texto áureo, você vê escrito que, porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Ué, mas eu acabei de falar que Saul era rei. Só que, a partir do momento que ele tomou essa atitude, o reino dele deixou de ser confirmado. A proposta de Deus para ele era que seu reino fosse eterno. Digo, seguisse até a volta. Mas, por essa atitude,
o reino dele deixa de ser confirmado. E ainda tem aí Samuel, ele diz para ele: você agiu neciamente. Ou seja, a legislação diz, a legislação do governante, tá? Que eu falo aqui, que ele tinha que ter uma leitura constante da lei, da Torá, e meditar nela. E ele está dizendo aqui que Saul, agiu como se ele não conhecesse a lei. Certo? Por isso, o seu reino deixa de ser confirmado. Segundo, proferiu um voto precipitado. Como eu disse, eles estão em guerra com os filisteus. A guerra aperta. O povo começa a ficar exausto, com fome. E aí, talvez, tá, numa atitude para incentivar o exército, Saul fala que faz um voto que eles fariam um jejum. Imagina, você numa atividade desgastante, num estresse profundo, e aí o seu líder vira e fala: vamos fazer um jejum agora. Você já estava lá esperando a janta, né? E aí, vamos fazer um jejum. Misericórdia. Porém, Jonatas, ele não ouviu, na posição que ele devia estar bem mais avançado, ele não ouve esse voto de que não deveria ninguém comer até a noite. E aí ele encontra mel, ali em Miquimais, em Miquimais, na rocha de Miquimais, come daquele mel. E aí o texto diz que quando ele come aquele mel, os olhos brilham, ele recobrou o vigor. Não é que nem o açúcar que nós comemos refinado, que dá aquele primeiro sprint e depois a gente vai... acabou a energia. Mel é outro tipo de alimento. É dito como o alimento dos alimentos. Então, Jonatas estava no gás, vamos dizer assim. E quando Saul vai procurar a resposta do Senhor e o Senhor não responde, por Urim e Tumim, as pedras do sacerdote, a qual elas brilhavam e vinha a resposta do Senhor, como não houve resposta, tradicionalmente era porque algo estava errado. E foram procurar o que estava errado. E essa passagem, Beacon ressalta que ela é igualzinha, as mesmas ações com a qual são as ações para encontrar o erro que levou Josué a perder em Ai. Encontrar Acã. As sortes foram pelas tribos, depois pelas famílias, e aí por individual. Por fim, para resumir, caiu em Jonatas e Saul. No último lance, foi para Jonatas. E aí, esse voto dizia que quem tivesse comido deveria morrer. E ele, num estado de ira, ele nem se atinou, ele queria mesmo matar o filho dele. E os soldados, eles pegam e... Não, peraí, né, assim... Você vê que pela atitude, pelo que ele conseguiu fazer, porque com essa força que ele teve, ele venceu um acampamento depois de passar por um penhasco e subir outro. Aí eles falam, ele venceu porque Deus está com ele. Por que você vai matar ele? Aí você vê que por um triz, Jonatas escapa. Último ponto aí. Desobedeceu a ordem do Senhor. Esse aí é mais clássico, né? Nós lemos, falamos, lembramos em muitos pontos, muitas vezes, em muitas ocasiões. É o capítulo 15. Deus ordena a Saul que elimine os amalequitas, e ele vira e pega, salva
preserva o rei, se não me falha a memória, 2 filhos e o melhor das vacas, ovelhas, cordeiros e animais. Olha, parece até com uma das coisas que Samuel, né, está dentro do que Samuel falou para o povo. Olha, ele tomará o melhor das plantas, vinhas, olivais e do rebanho também. Mas aqui, não. Alguém pode olhar e falar, puxa, tá batendo. Mas aqui nesse caso não. A ordem expressa do Senhor, quando há uma ordem expressa desse tipo, ainda, porque até mesmo era costume também fazer um sacrifício de gratidão quando se tinha um despojo de guerra. Só que esse caso era um caso diferente. Nesse caso, tudo que o Senhor determinou estava separado como anátema. Mais uma vez, nós vamos lembrar de quem? Acã. Eu vi aquela capa babilônica, muito linda, na minha casa, esticadinha, fica lindo. E aí ele, pega e esconde. No caso de Saul, ele pega e separa para sacrificar ao Senhor. Pior ainda, ele preserva o rei Agag. Quando Samuel chega, que balido, que som é esse que eu estou ouvindo? De ovelha, de boi. Será que Samuel já não tinha noção do que estava acontecendo? Tinha, mas ele quis enfatizar o erro de Saul. Um erro gravíssimo, porque ele tomou como Acã do anátema. E aí o Saul ainda tenta se desvencilhar, colocando a culpa para o lado do exército, que pegou os despojos de guerra, e quando ele viu, já estava ali. Só que as vitórias de guerras eram atribuídas ao exército ou ao rei? Ao rei, né? Então, eles estavam sobre a ordem do rei. Não poderia se desvencilhar. Tópico 3.1. Próximo slide, por favor. Saul, a rejeição divina. Depois nesse momento aí, nós vemos o declínio completo do reino de Saul. E olha que você vê que, como eu falei aqui, nós temos Deus preparou toda a legislação e toda a organização para que houvesse um progresso. Ele até começa bem. E aí eu digo para você pode até não começar bem. O importante é que você termine bem. Termine com maestria. Bem? Ele é destituído do reino, 1 Samuel 13:14, porque naquele momento ele ainda pede para Samuel o honrar, mesmo sendo rejeitado. Ele até agarra a capa de Samuel e puxa e rasga. E aí Samuel profere aquela palavra que o reino vai ser entregue a alguém segundo teu coração, coração de Deus. É a primeira referência aí, é uma das primeiras referências a Davi, seu sucessor. O Espírito Santo se retira dele, e aí nós precisamos pontuar aí no Salmo 51, o maior medo de Davi está lá. Abra aí, por favor, para acompanhar. Salmo 51, o maior medo de Davi, que não era o maior medo de Saul. Quem dera que fosse. Alguém para ler aí o versículo 10 e 11. Voz alta, altissonante.
não retires de mim o teu. E o que aconteceu em 1 Samuel 16,14? O Espírito Santo se... Sabe o que acontece? Saul aí, ele tinha muita preocupação com o que as pessoas viam dele. Davi não. Estava muito preocupado com o que o povo via nele. Eu tive medo que o povo estava indo embora, então sacrifiquei. O exército estava indo embora, os homens estavam com medo, aí eu fui e sacrifiquei. Aí no caso de Agag, ele já coloca que eles trouxeram o despojo, então ele separou, ele queria sacrificar ao Senhor para adorar a Ele, como o sacrifício da vitória da guerra. E pior ainda que isso, é o terceiro ponto aí do slide. O Senhor deixa de respondê-lo. 1 Samuel 28, 6. E nesse ponto aí, vem um último erro aí que foi terrível também em Saul. Quando ele busca Urim e Tumim e não tem resposta, procura de outras formas, profetas, e Deus não responde. Se Deus não me responde desse jeito, eu vou dar um jeito. Aí ele vai e procura, versículo 6, versículo 7, acho, pelo que eu estou vendo. A feiticeira de Endor. Inclusive, teve uma série, foi na Record, né? Rei Davi. Foi uma coisa que me marcou muito nessa série, foi que a feiticeira de Endor, perdoe dizer isso, mas a feiticeira de Endor foi colocada como heroína na série. Primeiro, salvou Salomão da morte, quando pequeno, e depois ainda agiu em favor do rei mais à frente. Quem viu a série toda sabe do que eu estou falando. Por isso, ainda que você esteja celebrando a existência de algo para a nossa atualidade, para essa pós-modernidade, alguma programação desse gênero, esteja atento à palavra de Deus. E a feiticeira de Endor não é a heroína. Desculpe, Record, mas não é a heroína, pelo amor de Deus. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não vou assistir mais isso. Puxa, estava tão satisfeito. Aí alguém vai falar, não, mas é uma licença poética. Não, por favor, vamos devagar. Então, Saul, ele consulta a feiticeira de Endor. E aí vem a pergunta emblemática. Pergunto para vocês, Samuel veio falar com Saul? Já houve um tempo que havia uma dúvida aí. Se Samuel veio falar mesmo ou não, né? De jeito nenhum, né? Ainda mais que ela começa falando que vejam os espíritos e tal. Porque ali, naquele trecho ali, você pode se questionar, era um profeta? Quem era que estava registrando aquilo ali? Quem está registrando aquilo ali é um dos soldados, possivelmente, tá? Não vou fechar aqui isso. Mas possivelmente era algum dos soldados que estava registrando aquele momento. Tudo na história, não no caso de Israel, mas das nações, sempre tinha alguém para registrar aquele momento, a fim de não se perder conhecimento da história. Por exemplo, é dito que o faraó, seguinte ao faraó vencido, mandou apagar qualquer registro do Êxodo. O outro, antes, mandou apagar qualquer registro, disse, tá? De José. Isso, de José. Para o quê? Para que não houvesse uma prova. Certo? Então, nesse caso aí, tinha um soldado registrando. E a forma que ele registra dá a entender que, nossa, é Samuel mesmo. Só que, abra aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 27.
Esse aí é que fecha a questão, tá? Da feiticeira de Endor. Quem encontrou pode ler. Hebreus 9, 27. Ponto. Está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, sem essa que chamou e veio e... Não. Morreu, segue-se o juízo. Bem? Então, fechamos aí essa questão da feiticeira de Endor. E esse foi um pior erro. O Senhor, Ele, em Deuteronômio 18, 10, 12, fala que entre ti se não achará nem adivinhador, nem prognosticador, agoureiro, nem feiticeiro, nem quem consulte um espírito adivinhante, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ou seja, Saul já estava no declínio e ainda se tornou totalmente abominação diante de Deus. Como um homem assim poderia obter uma resposta do Senhor? Próximo slide. O seu fim trágico. Ele tem muitas... A guerra continua, né? E 1 Samuel 31, nós temos as baixas e o exército começa a fugir. Os seus filhos, nem todos, são mortos. E ele versículo 3 ao 5, nós temos aí então o seu desfecho. E ele, muito ferido, recebeu algumas flechadas, que vem no versículo 3. Desesperado, ele pede ao seu escudeiro para matá-lo. O escudeiro não quer matá-lo, acha que, convenhamos, Saul, ele poderia estar errado como for, mas ele era ungido do Senhor. E o escudeiro estava por dentro. Não se pode lançar mão do ungido do Senhor. O próprio Davi nos ensina isso. Davi teve Saul na mão. Tinha gente dando cambalhota, falando em línguas. É agora. Não, Senhor. Cuide dele, o Senhor. Hein? E aí ele se joga na espada, morre. O escudeiro vê a situação, vê que a coisa vai apertar para ele também e se mata também. Nós vemos que como triste pode ser o fim daquele que escolhe seguir seu próprio caminho sem o Senhor. Porque o Espírito já tinha se retirado dele, ele já não tinha resposta do Senhor, e ao invés de se arrepender, ele acaba por colher todos os frutos das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas. E aí eu venho com uma questão. Mas ele não foi escolhido, mas Deus é respeitoso com o seu livre-arbítrio. As suas escolhas são as suas escolhas. Por isso elas devem ser as melhores possíveis. Elas têm que estar diante de Deus, apresentadas a Ele, para que elas sejam as melhores. Saul teve tudo na mão para ser o rei de Israel, ainda que tenha sido um pedido do povo e não a indicação de Deus. O próximo slide. Então eu quero fechar aqui deixando aberto para esse trimestre esse conceito de que a teocracia ela deve reger nossos corações e atitudes como descrito no Decálogo, que é a legislação, inicialmente é o primeiro bloco de legislação para os governados. Nós que somos governados pelo Senhor. Certo? Quem representa esse reino celestial hoje é o cristão. E deve representá-lo com todas as suas forças para implantar novas embaixadas na terra ou novas igrejas, conforme Atos 16, 5.
Você é embaixador de Cristo. Hoje você está na agência, na embaixada. Amanhã ou daqui a pouco, o rei pode vir e retirar a embaixada. Amém? Você pode adorar o Senhor? Glória a Deus. Samuel, ele nos deixa um ensino de que não devemos nos preocupar com a nossa pequenez, pois é Ele, Senhor, que nos usa. Porém, entendemos que o melhor em nossa vida é obedecer ao Senhor e seus preceitos, do que oferecer sacrifícios de tolo. Eu quero fechar aqui colocando o significado de Saul e de Samuel, que acaba se tornando meio que um trocadilho para esta nossa lição. Saul é aquele que foi pedido, como está aí no título da sua lição. E Samuel, ele é aquele que foi pedido a Deus. Percebe esta nuance, essa diferença entre Saul e Samuel? Deus, ele tem um reino celestial para nós, ao qual as moradas já estão preparadas. Glória a Deus. Mas enquanto embaixadores nesta terra, devamos viver a teocracia celestial em nossos corações, em nossas atitudes, em nossas vidas. O Senhor vos abençoe nesse trimestre, que esse trimestre seja um trimestre de bênção na sua vida, que os conceitos, acertos, erros e escolhas dos reis venham trazer lições valiosas e que venham mudar a nossa visão do reino de Deus. O Senhor vos abençoe. Aplauda o Senhor. Desejo retornar ao nosso pastor. Amém. Então, convido a igreja a estar se colocando de pé. À noite nós estaremos aqui no culto, adorando ao Senhor. Convide um amigo, convide um vizinho para estar recebendo do Senhor. Nós estamos aqui para ser embaixadores do reino. E se somos embaixadores do reino, devemos apresentar esse reino às pessoas. Pastor, lembra aqui que nós, aquele que assumiu o compromisso, nós que assumimos o compromisso, hoje é o último dia da campanha, a campanha da semente direcionada. Rafael, era até quarta ou terça? É hoje mesmo, né? Tá, ok. Então é isso mesmo, até hoje encerra a nossa campanha. Você que votou o Senhor nesta campanha, está compromissado com essa campanha, traga seu compromisso, a sua promessa ao Senhor, e o Senhor o abençoará poderosamente. Vamos estar orando, terminando a escola dominical. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor Jesus, pela Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Pelos Teus ensinos poderosos, Senhor, em nossos corações. Ó Senhor amado, através desses ensinos, traz, Senhor, mudança de vida. Ó Senhor amado, mudança em nossas famílias, em nossas casas, em nosso ser. Ó Senhor amado, agora Deus, continua à frente do seu povo que estará retornando para os seus lares. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, a noite. Fala poderosamente. Usa, Senhor, o pregador da noite. Ó Deus, que almas venham se render ao Teu reino. Que almas, Senhor, venham estar se alistando para este poderoso exército, o exército de Deus. Sê conosco, eu te peço e te agradeço estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus, aplauda o Senhor.